A boca do bebê é pequena, mas o caminho, né, que essa parte que a gente chama de areola vai ter que percorrer, é maior, porque o bebê vai ter que fazer um movimento de engolição, levar esse mamilo até o céu da boca e com os rebotes gengivais ele vai pressionar. Com né, o quê? A parte assim da gengiva, né, justamente ele vai pressionar e vai que ele ainda não tem os dentinhos, mas a gengiva ele vai fazer essa pressão Ainda bem e vai que não tem fazer o a dente, né, expressão, doutor? tá? Se tivesse os Mas dentinhos. não dói, por quê? Porque a mãe deve relaxar, soltar e colocar. No caso dela, a gente até comentou antes, né? Ela estava colocando mais na ponta, então aí começa a machucar. Agora, se abocanhar bem, a mãe relaxar, o pai pode fazer uma massagem nas costas, né? Para relaxar a mãe. E soltar. Depois que o bebê abocanhar, ela vai observar que vai estar com o lábio superior e inferior abertinho, o queixinho encostando na mama, o bebê vai estar abraçando a mama, fazendo a posição confortável. Aí sim, ele vai fazer uma boa pega, ela não vai sentir Aí ele vai fazer igual o bezerrinho, quando pega a tetinha da vaca, ele puxa e leva no céu da boca. Isso. Eu amamentei 3 e tive a oportunidade, né, de fazer ter essa experiência também. Mas existe também uma preocupação por parte de algumas mães, que eu já ouvi, a mãe com medo do neném estar tampando o narizinho e não está respirando. Muitas mães têm essa preocupação. Isso acontece ou também é uma preocupação, mas na verdade não tem maior, né? fundamento? Não, sempre quando a mãe começar, principalmente o primeiro filho, que é a primeira experiência, né? Começar a amamentar, colocar o bebê numa posição confortável e observar. Se você vê que está cobrindo a narina, você vira um pouquinho, que o bebê se defende. Que geralmente quando cobre a narina, o que ele faz? Ele solta. Puxa. Ele solta para respirar, né? Então, realmente o recém-nascido, ele cria a sua posição confortável. A mãe vai criando também, né? Claro. Um jeito bom para ela, manter também uma postura boa para a coluna, para no final do dia não estar muito cansado. E ter esse entendimento e do vínculo, que é o que ela falou, né? Esse olho no olho, esse carinho, calor, aconchego. Eu acho que isso tudo supre. E procurar um profissional, se você tiver dúvida, ou um banco de leite, né? Vamos profissional, ou um hospital amigo da criança, vamos procurar pessoas que possam te dar esse apoio. E aí você vai aumentar com tranquilidade e sem dor, que é Agora, mais importante. eu sei que eu sou homem, né, gente? Mas eu tenho uma esposa e eu vi a minha esposa passando coisas que, de repente, vale a pena a gente tocar aqui. Por exemplo, às vezes dá muito leite e endurece o peito da mulher. A mulher sente muita dor, às vezes não quer amamentar. Isso pode prejudicar a mulher, esse endurecimento da mama com leite? O que ela pode fazer? Passa alguma coisa e aí aquilo não vai para a boca da criança? Como é que fica isso? Na realidade, o que acontece? A gente chama de engurgitamento mamário. Só que todo mundo conhece como empedramento, né? Você apalpa aqui e sente como se fosse pedrinhas. Na realidade, são alvéolos, eles são ductos, estão distendidos. Quando acontece a descida do leite, que a gente chama de apojadura, pode haver uma descida muito brusca. E a mama ficar muito cheia, e essa parte escura da mama, né, a areola, ela pode ficar distendida. Quando o bebê abocanha, então ele escorrega, justamente essa gengiva dele escorrega, e ele vai lixar a mama, então machuca. E como o bebê é esperto, né? Ele está sugando, é gostoso, porém ele quer também se alimentar. Então o bebê chora, a mãe já fica nervosa, ansiosa. Como a mama fica pesada, então incomoda, né? E dá dor se ela não trabalhar, esvaziar essa areola para que o bebê possa sugar. Se ela não esvaziar um pouco a mama, isso pode incomodar, sim. Vou falar um negócio aqui, mas não é para rir, não. Eu ordenhei a Kate muitas vezes nessa época. Eu falei que não é para rir, gente, é coisa séria. Porque a mama endurecia e os meninos não queriam mamar e o leite tinha que sair de qualquer jeito. Então aí a Kate aprendeu com um médico, não sei, ou médica, e tinha que ordenhar ali para poder tirar esse empedramento. Agora, tem casos que o bico do peito, ele trinca e sangra. O que a mãe faz nesse caso? Porque quando o neném puxar o leite, vai sair sangue também. Isso. Nesse comentário que ele fez também, os pais podem ajudar também, né, gente? Ajudando ali a sugar, cospe, né? Que eles falam, eu gosto, não gostei mas eu do ordenei, gosto, não foi né? com a boca não, foi com a mão mesmo, né? Pois também ele foi com a Eu gosto do leite natural da vaca, aquele da roça, aquele bem grosso, com muita gordura. Esse aí, né, só quando eu era criança. Mas o leite materno, ele tem um sabor específico, né? E os pais podem até ajudar dessa outra forma que não também. Me apetece, diga-se de passagem. Isso, mas podem também ajudar. Eu falo que o pai, ele não dá peito, mas ele dá força, então pode massagear, sim, ajudar também a esvaziar. E essa fissura, ela incomoda justamente por isso, porque tem um engurgitamento, certo? E aí, realmente, fica endurecido e depois fissurar. E se sangrar, não preocupar tanto com o sangramento. Na realidade, você tem que cuidar para que essa fissura melhore e não tenha mais fissura. Porque o leite materno é tão bom
que até com sangue ele é melhor que outro alimento. Pois Mas, na realidade, a gente não quer que a mãe sofra isso. Por isso que, na gravidez, nós já orientamos que ela procure um profissional para ter essa informação. Deixa eu esclarecer aqui, porque o nosso diretor de imagem, ele está aqui buzinando na minha cabeça, né? Ele está espantado com os meus comentários. Só para o seu governo, ô Leandro, eu sou casado há 17 anos e temos 3 filhos, então eu acompanhei todo esse processo, por isso é que eu sei de tudo isso aqui. Agora, com relação, por exemplo, à compressa de água fria e de água quente, quando pode uma, quando pode a outra? Tem que ter muito cuidado com compressa, né? Porque como a mama no primeiro mês, ela fica aumentada e ela perde um pouco de sensibilidade. E às vezes, quando fica engurgitado, mais ainda. Então, se você coloca uma compressa quente e não percebeu, pode acabar queimando. Nós já vimos muitas mamas queimadas. E outra coisa, a compressa fria também. A gente já viu, assim, saco plástico que foi colocado com gelo, colado na mama, né? Então, pode também ter uma outra queimadura, é outro tipo de queimadura. Por gelo. Então, tanto a fria quanto a compressa quente tem que ter muito cuidado. E às vezes até quando vai no banho do chuveiro, fica horas com água quente, pode acabar machucando. E a compressa fria também, só para refrescar, que seja úmida, refresca só a mama e depois põe um sutiã bem firme. Mas importante mesmo é, antes do bebê sugar, esvaziar a areola para ficar macia e não machucar. E depois, se estiver sobrando muito leite, pode massagear, tirar um pouco, pode guardar para o bebê, tá? E pode também doar para um banco de leite humano. E revezamento de mama, tem que fazer? Na realidade, nós tínhamos uma ditadura disso, que você tinha que ficar 15 minutos numa mama, 15 minutos no... Hoje não. Hoje a gente coloca o bebê para sugar, ele pode sugar em uma mama enquanto ele quiser, né? Lógico, não está machucando, não estiver machucando, pode sugar. Ele vai sugar as 2 porções do leite, o anterior e o posterior. O anterior tem mais água, né? Mais substância de defesa, o posterior mais gordura. Todas as 2 partes do leite são importantes. Então ele vai sugar bem e depois, se ele não quiser mais, na próxima mamada ele pode sugar na outra mama. Então é livre demanda. E colocando o bebê para sugar, você vai ter sempre a produção boa. Agora, a compressa quente, ela é verdade que ela ajuda na produção do leite? Aquelas mães, existem mães que têm dificuldade na amamentação, que talvez não produz tanto leite assim, o que talvez não é uma coisa tão natural. Então, o que fazer nesse caso que a mãe não tem tanto leite? A compressa pode ajudar? Na realidade, a compressa aí não tem nada a ver com a questão de produção. Dá uma vasodilatação, aumenta o fluxo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é entender que não existe mãe que não tenha leite a não ser por doença, tá? Tem que ter um tumor de póstata, alguma coisa grave. O que acontece é que quanto mais o bebê suga, mais leite produz. Se por um motivo, com a areola distendida, ou por ansiedade, tensão da mãe, do ambiente, tá? A mãe não está conseguindo relaxar, então ela não libera, né, a ocitocina e com isso o leite não desce. Então, na realidade, a mãe tem que estar apoiada, relaxada, né? Não é em resguardo como antigamente, tomar banho e lavar a cabeça, não. Mas se resguardar das funções externas para que ela possa dedicar a amamentação, porque realmente envolve essa dedicação. Então a galera pode aprender com a Nathalie aqui, que está amamentando na televisão, tranquilamente. A pequenininha já sugou à vontade, já está de boca aberta, dormindo de novo. Baseado nisso, tem 2 mitos. O primeiro que eu vou te perguntar é que não é mito, não é verdade. Existem as diferenças entre os seios. O bico ali do seio é um pouco mais para fora, tem mulheres que o bico é bem interno e isso pode prejudicar ou não na amamentação e quando é muito interno, o que fazer. E a segunda é esse mito das 3 horas, que é de 3 em 3 horas que o neném tem que mamar. Não pode deixar ele mamar antes de 3 horas. Tem outros pediatras que falam, deixa mamar o quanto ele quiser, minha filha. Como é que é? Na realidade, nós seguimos a orientação, que eu sou avaliadora da Iniciativa Hospital da Criança, nós seguimos a orientação do Ministério da Saúde, que também é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós vamos observar a mama da mãe e mostrar para ela que o bebê não suga, não é o bico, é a areola. É a parte escura da mama. Então, às vezes, tem mãe que tem um mamilo muito menor e que amamenta muito bem. A outra está com um mamilo tranquilo e que, na realidade, por tensão, por uma série de questões, ela não está conseguindo amamentar bem. Então, orientar as mães. A areola tem que estar macia para o bebê conseguir fazer esse movimento de sucção, independente do tipo, do formato do seu mamilo e do formato e do tamanho da mama. Tá? Agora, a gente precisa falar também para aquelas mulheres que são muito vaidosas, aí eu já fico com pesado de falar sobre isso, que às vezes, eu estou falando com conhecimento de causa, não querem amamentar a criança, preferem dar esses leites industrializados aí que tem lá para criança de 0 a 6 meses, etc e tal,
para não estragar o seio, porque ela não quer que futuramente o seio fique, tipo, como alguém diz, marcando 6,5. Olha aí, né? Ele colocou também antes, a pergunta que eu não tinha respondido, de 3 horas. Hoje, quando a gente começou a trabalhar com aleitamento, tinha essa ditadura do horário, hoje não tem, é livre demanda, o bebê faz o seu horário, como eu falei, o leite materno é uma salada de digestão, é rápida, é fácil de digestibilidade, com isso o bebê pode mamar 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia, no início, como ela falou no colosso, ele suga até de 1 hora, e aí ele vai fazendo o seu horário, vai se organizando e a coisa flui bem, tá? É livre demanda. Com relação a questão de seio caído, isso é um mito, né? Que já caiu também, né? Porque as mulheres estão aí todas aí siliconadas, né? Elas já estão mudando aí a visão. Na realidade, isso é uma questão, uma predisposição genética, a pessoa engorda ou emagrece, né? A mama pode cair ou engravidou, não é uma questão da aumentação. A aumentação é o contrário, ela trabalha a mama e com isso também previne o câncer de mama e de ovário. Então, mulheres, vamos amamentar como prevenção e sem preocupar com a estética, porque hoje é top amamentar. Agora você falou, por exemplo, a mulher siliconada, ela pode amamentar? Pode normal? Também, pode. O neném não corre de bebê silicone não, né? Claro que não, né, gente? É lógico que não, isso é só pro Maurício rir, que eu sabia que ele ia rir. E silicone hoje é colocado atrás. Eu falei só para ele rir, porque ele ri à toa, esse menino aí. Então tá ótimo. Cleonice, a gente quer agradecer, só para finalizar o bate-papo aqui, está muito interessante, mas só para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte, a amamentação, a gente está vendo aqui que a Nathalie está amamentando a neném no estúdio e eu queria saber se em qualquer lugar a mãe pode amamentar ou se deve tomar um cuidado maior quando ela está fora de casa ou não. Como que funciona? Em questão de higiene também. Já teve até uma notícia mostrando que uma mãe foi até presa nos Estados Unidos que ela estava amamentando numa praça. Olha, né? As mães podem amamentar em qualquer lugar. Gente, mas não precisa falar, tô amamentando, olha aqui minha mama. Nada disso, não. Leva uma fraldinha, joga, coloca ali. Eu amamentei meus filhos no clube, em todos os locais, mas não precisa ficar... É lógico que a gente quer falar, porque é muito gostoso e é prazeroso para a mãe falar, gente, estou aumentando e está dando super certo. Mas pode aumentar em qualquer local, tem essa privacidade, se tiver também um local... Bom senso, né? Mas tudo bom senso. Deixa eu contar um caso que aconteceu com um primo do nosso diretor de imagem, o Leandro, que é um matuto, lá da roça, pegou o ônibus aqui, eu não era acostumado a andar de ônibus, aí pegou um ônibus, tá lá uma senhora amamentando a criança e o cara curioso, né? Porque não via isso com muita facilidade assim dentro do ônibus, e tá vendo a dona amamentando o menino. Aí a dona incomodada com o primo do Leandro olhando aquilo, e aí ela olha para ele e fala assim, o senhor quer um tiquinho de leite também? Ele falou assim, não, muito obrigado, eu acabei de chupar uma manga. É porque tinha um mito, para quem não entende, aqui em Belo Horizonte tinha um mito que você não podia tomar leite e chupar manga ou vice-versa. Gente, a gente quer agradecer muito, Cleonice, agradecer muito a sua participação. Você elucidou praticamente todas as dúvidas aí do pessoal de casa, as nossas também. Principalmente as minhas. Principalmente as suas. A Nathalie, muito obrigado pela participação. Parabéns pela Nenê, pela Alice, o papai também que está ali assistindo. Que Deus abençoe a vocês.